só um pequeno aviso. Essa será uma crítica vinda de uma pessoa que nunca leu o livro. Então, se comentarem, ai, mas está no livro, não importa. Eu estarei julgando como um filme. Mais pra frente teremos a análise do Atos que leu o livro e que comparará ambos. Mas, no meu caso, não li o livro. Então, eu assisti esse filme sem saber de nada. E bom, dito isso, vamos para a crítica. Dirigido por Andy Muschietti. It Capítulo 2 é a esperada finalização da história do Clube dos Otários. Depois de 27 anos, a entidade Pennywise volta a aterrorizar Derry, e o grupo deverá se juntar novamente para derrotá-lo de uma vez por todas. It Capítulo 2 era uma das minhas maiores esperas do ano, não só porque eu achei o primeiro filme uma das melhores adaptações cinematográficas de Stephen King, como esse filme tem simplesmente o melhor elenco que um filme poderia ter. Temos o meu ator favorito, o impecável, maravilhoso e incrível James McAvoy, e temos minha atriz favorita, a deusa que nos dá a graça de andar entre nós mortais, Jessica Chastain, e meu comediante favorito, um dos caras mais carismáticos e engraçados de Hollywood inteira, Bill Hader. E como é o mesmo diretor e o mesmo roteirista por trás da criação do segundo filme, eu estava bem animado para a conclusão, mas infelizmente, It Capítulo 2 é a minha primeira real decepção dos meus mais esperados do ano. Calma, não estou dizendo que o filme é ruim. Há muita coisa a se admirar e aplaudir desse filme. Mas, como uma sequência e conclusão de uma história, fiquei com a impressão que eles se perderam no meio do caminho. Vamos começar pelos positivos, indo pelo mais óbvio e o mais impressionante de todos: o elenco desse filme. Se existe uma pessoa que merece uma estatueta, é o diretor de elenco Rich Delia, que simplesmente juntou o melhor elenco possível para uma sequência, onde os personagens são 27 anos mais velhos que os personagens do primeiro filme. Não são apenas atores famosos, todos parecem que são realmente uma versão velha dos integrantes do grupo dos otários. E também a ótima direção de atuação de Andy Muschietti, que conseguiu tirar o melhor de todos os atores. Apesar dos defeitos que o filme possui, acredito que esse filme não será esquecido por causa desse elenco. A atuação de todos está fantástico. James McAvoy, como sempre, é simplesmente magnífico como Ben. Se olhar no dicionário a palavra perfeição, você vai encontrar James McAvoy e Jessica Chastain nele, que também está magnífica como a Beverly. Todos estão ótimos. Isaiah Mustafa, mais conhecido como o Homem do Old Spice, está muito bom. Hello, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. E James Ransone e Jay Ryan também possuem fortes performances, mas a pessoa que simplesmente roubou o filme pra mim, que eu sabia que era um ótimo ator, mas não imaginava o quão incrível realmente era, foi Bill Hader como Rich. Sua presença dramática foi simplesmente um ladrão de cenas, tanto que posso dizer que ele é o mais protagonista de todos do filme. O balanço entre seu lado comediante, que gosta de zoar com as pessoas, e também suas fortes emoções escondidas em seu arco, tornam esse personagem o coração da trama. Eu realmente não acreditei que Bill Hader me faria chorar tanto, porque eu sempre tive certeza que ele era fantástico como ator de comédia. Ele é um dos melhores atuais, se não o melhor, mas eu não esperava esse alcance dramático dele. Eu fiquei em choque em diversas cenas com ele. E a parte técnica do filme também é ótima. Está claro que há muito CGI incorporado no meio. Eu diria que 20 vezes maior que no primeiro filme. Mas Andy Muschietti soube utilizar bem esses momentos onde os efeitos especiais são bem mais presentes, mas sem parecer desnecessário ou visualmente poluído. E achei também fantástica a quantidade de carinho colocado na produção e na montagem do filme. A forma que eles fazem as transições entre passado e o presente, eu não consigo não acreditar que o editor Jason Ballantini nunca trabalhou com o Mike Flanagan, porque a forma que ele costura as linhas do tempo lembra muito a forma que Flanagan trabalhou em filmes como Oculus
ou a série A Maldição da Residência Hill. Toda a parte técnica do filme é realmente impressionante, mas infelizmente o filme também é uma enorme bagunça desenfreada no aspecto narrativo. O primeiro It, podemos dizer até que é um filme bem simples e contido. Ao invés de seguir a trajetória do livro e ficar interligando o passado com o presente, eles focaram 100% apenas em uma linha do tempo, tomando o tempo necessário para explorar esses personagens e preparando o solo para a sequência. Mas parece que abandonaram completamente isso no segundo filme e decidiram serem mais fiéis ao livro. E eu percebi isso antes de confirmar com o Atos se era realmente fiel ao livro, porque a forma que a estrutura narrativa é feita é tão dispersa e mal guiada. Parece que eles estavam mais tempo se preocupando em seguir a lista de obrigações do livro do que deveria ter no filme, do que montar uma história concisa e fechada. Das 3 horas de filme, eu diria que por 2 horas eu estava simplesmente me sentindo completamente perdido. O ritmo narrativo é completamente desbalanceado e mal guiado, e pareceu mais uma compilação de acontecimentos e cenas isoladas que uma história com começo, meio e fim. E por mais que eu tenha amado isso em Once Upon a Time in Hollywood do Tarantino, esse é um exemplo de como não se deve fazer isso. Eu não me senti investido na história e no que poderia acontecer em seguida. Eu me senti perdido e por muitas vezes entediado, porque sempre quando o filme introduz um ótimo conceito, ele ou abandona ou se contradiz e segue para o próximo item da lista. E acredito que tudo isso é culpa da decisão de fazer o filme com a duração de 3 horas. Sério, desde quando tempo de duração significa qualidade? Eu vejo toda hora hoje pessoas ficando felizes quando anunciam que tal filme é mais de 2 horas e meia. Gente, Birdman é menos de 2 horas. Nightcrawler é menos de 2 horas. Arrival é menos de 2 horas. Dunkirk tem apenas 1 hora e 40. 12 Angry Men tem 1 hora e meia. Reservoir Dogs tem 1 hora e meia. Kick-Ass Delivery Service tem 1 hora e 40. Whiplash tem 1 hora e 40. Entende o que eu quero dizer? Eu sei também que temos obras-primas e fantásticos filmes acima de 2 horas ou até acima de 3 ou 4 horas. O meu ponto é que duração não indica qualidade. E eu estou falando disso aqui porque sinto que há uma tendência agora a fazer filmes extremamente longos. Até os filmes mais simples da Marvel, como Spider-Man Far From Home, Thor Ragnarok ou Black Panther, não conseguem fugir disso. E o resultado disso é que teremos casos onde o filme parecerá cheio e vazio ao mesmo tempo. Temos que entender que limites incita a criatividade, incita a gente a trabalhar melhor com o que temos. Quando você dá a liberdade de um filme ser tão longo assim, sem nenhum verdadeiro motivo, fica o que foi esse filme. Porque, dado o objetivo dessa história, eu poderia cortar 50 minutos fácil do filme e deixar ele contido com apenas 2 horas. E se eu fosse realmente bom, eu até conseguiria diminuir para menos. Porque a história é simplesmente lotada de encheção de linguiça. Porque no núcleo do filme, a história por muitas vezes é quase uma repetição do primeiro filme. Tirando o arco do Rich, todos os personagens são mais uma extensão do que eram como crianças. E isso se tornou um problema porque o filme não soube o que fazer com essa ideia. Porque isso seria um positivo com mais tempo para dar uma polida no roteiro. Mas, se eu for sincero, todo o carinho parece que foi dado à parte artística e técnica, porque o roteiro pareceu que é um dos primeiros rascunhos, que não foi analisado propriamente pelos produtores do estúdio. E eu sei que falamos que devemos deixar o cineasta e o roteirista terem liberdades criativas, mas nada no mundo deve ser 100% livre. Todos nós precisamos de regras, todos nós precisamos de limites. Eu realmente não sei se é culpa do roteirista Gary Dauberman ou do estúdio pela falta de polimento no roteiro, mas alguma coisa passou despercebida. E por coincidência, o que eu realmente adorei do filme foram os últimos 40 ou 50 minutos. Esse foi o momento que senti que as coisas deram uma relaxada e ficaram mais focadas. E quando eu falei com o Atos, ele disse que o terceiro ato é bem diferente do livro. E você nota isso. De novo, eu percebi tudo isso sem perguntar para ele antes.
ficou óbvio que houve mais leveza e menos preocupação com o terceiro ato. Você poderia resumir as primeiras 2 horas em 40 ou 50 minutos e deixasse o terceiro ato inteiro sem alterar nada e ainda teria o mesmo impacto. E sinceramente, o terceiro ato foi o que salvou o filme, é o que me faria recomendar apesar dos pesares. E para finalizar os defeitos, infelizmente eu não achei o filme nem um pouco assustador. Outro problema grande que eu tive com o filme é que ele tratou a história inteira como um escopo de um filme blockbuster estilo Marvel. Esse é quase literalmente um filme dos Vingadores, só que de terror. Todas as cenas de terror possuem uma presença gigante, barulhenta, mas em partes eu gostei bastante, porque mesmo na falta de susto, houve um enorme nível de criatividade nessas sequências. Houve momentos que me lembraram muito o The Thing do John Carpenter, onde tudo é intenso, grotesco e bem na sua cara. Tanto que há um momento que é uma homenagem óbvia ao filme e achei ótimo. Mas eu senti que isso veio às custas de uma experiência assustadora. Fiquei com a impressão que isso é mais um filme de fantasia como Harry Potter, só que com violência extremamente gráfica, e o excesso de comédia me incomodou bastante também. Esse foi outro indicativo que soou demais como um filme Marvel, usando a comédia para trazer leveza. Mas eu não quero leveza, eu quero sair do cinema perturbado. O primeiro com as crianças foi bem mais assustador e perturbador que a história com os adultos. É outra coisa extremamente bizarra com o filme. E eu sei que sou extremamente negativo com o filme, mas, de novo, eu não acredito que seja um filme ruim. Como eu disse, só pelos aspectos técnicos do incrível elenco e um fantástico terceiro ato que fecha bem essa história, eu diria que vale a pena assistir. Não há nenhum motivo para você deixar essa história em aberto. Se você gostou do primeiro filme, você deveria assistir o segundo. Eu só fiquei completamente decepcionado do tamanho desperdício de potencial que foi nas primeiras 2 horas. Eu esperava mais dessa equipe que fez o primeiro filme. E eu sei que é tolo esperar que a sequência seja melhor que o antecessor, mas o problema é o quão inferior foi. O filme tinha tudo para ser fantástico. Todas as peças estavam prontas e perfeitas para serem encaixadas, mas mesmo assim conseguiram tropeçar. Mas mesmo assim eu daria a nota 3. É um filme aceitável, mas foi uma enorme decepção. E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do nosso canal e não se esqueçam de se inscrever. E como sempre, agradeço muito a presença de todos e... tá bom. Eu sei que vocês estavam esperando que eu fosse colocar isso, então toma. I'm on a horse.